trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 328 – Poder e Prestígio. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Fernand não esperava que Ilin iria desconsiderar sua face. Sua expressão mudou e ele disse: Ilin, você é apenas um servo. Quem lhe deu coragem para se opor a mim? Está cansado de viver? Saia do meu caminho ou então eu destruirei todo o seu hotel. Os olhos de Ilin brilharam com uma luz fria. Ele respondeu: desde que nosso Hotel Shelley abriu suas filiais em todo o continente, não houve ninguém que ousou dizer que eles destruiriam nosso lugar. Se o jovem mestre Fernand realmente planeja destruir o nosso hotel, então eu, Ilin, não o impedirei. Mas você terá que saber que o Marquês vai ter que fornecer razões substanciais quando este assunto chegar nos ouvidos da família. Fernand se acalmou. Embora ele fosse um jovem mestre mimado, ele não era burro. Seu pai lhe contou sobre certos grupos dentro do território que ele não podia ofender. O Hotel Shelley era um deles. Suas palavras anteriores foram causadas apenas por sua raiva momentânea. Agora que Fernand ouviu as palavras de Ilin, ele se acalmou. O que Ilin disse não era uma mentira. Haviam vários hotéis Shelley espalhados pelo continente, sendo capazes de lidar com um grande negócio. Como poderia o Hotel Shelley ser influenciada por uma pequena família? Para não dizer sobre a família Ixa, até mesmo a família imperial do Império Exo ainda teria que pensar duas vezes antes de ofender o Hotel Shelley. Pensando sobre isso, Fernand não podia fazer outra coisa além de reprimir a raiva em seu coração. Então ele disse: se não quer que eu cause problemas, apenas vá e chame Wales. Nós vamos resolver a nossa própria disputa. Ilin balançou sua cabeça e disse: o jovem mestre Fernand terá que me perdoar, nós precisamos seguir as regras do hotel. A menos que o hóspede nos informe de antemão, nós não podemos simplesmente perturbar o seu descanso. A raiva que Fernand reprimiu irrompeu. Ele gritou: Ilin, eu já dei face suficiente para a sua família Shelley e não me importei sobre a sua grosseria. Mas agora você está sendo completamente irracional. Homens, atacar! Assim que a cavalaria estava prestes a entrar, 10 golems de pedra apareceram, bloqueando a entrada do hotel como uma parede. Em seguida, as palavras de Zhao Hai puderam ser ouvidas: jovem mestre Fernand, se você quiser me ver, apenas espere que eu saia. Por que você está tão impaciente? Depois de dizer isso, Zhao Hai caminhou para fora do hotel. Ele primeiro fez uma saudação para Ilin e disse: eu agradeço a proteção do Sr. Ilin. Eu nunca irei esquecer este favor até eu morrer. Ilin mostrou um sorriso leve. Então ele disse: enquanto o senhor continuar sendo um hóspede do nosso hotel, então nós sempre garantiremos a sua segurança. Zhao Hai sorriu. Em seguida ele não disse mais nada. Ele se lembraria do gesto de Ilin em seu coração. Neste momento, Zhao Hai se virou para Fernand, cujo rosto estava vermelho de raiva. Jovem mestre Fernand, você não está sendo sério demais sobre o nosso conflito? Você bateu no meu servo, eu bati no seu servo, nós estamos quites agora. Eu não sei por que o jovem mestre Fernand arrastou essas pessoas aqui. O que você está planejando fazer? Fernand zombou. O quê? Você quer admitir a derrota agora? Tarde demais. Você sabia que este era o nosso território e ainda assim você ousou me ofender. Você está cortejando a morte. Zhao Hai olhou para Fernand e sorriu fracamente. O jovem mestre Fernand realmente pensa que eu tenho medo de você? Para te dizer a verdade, eu não quero tornar este conflito maior do que já é por consideração ao Marquês. Alguém não teria um final feliz se isso continuar. Eu espero que o jovem mestre Fernand pense duas vezes. Fernand zombou. Dizer essas palavras já é tarde demais. Homens, capturem-no. A cavalaria retomou seu ataque. Neste momento, uma voz foi ouvida. Pare! Pare rapidamente! Quando Zhao Hai ouviu a voz, ele sorriu. Esta era a voz de Bel. Ele finalmente veio. Se ele estivesse atrasado, então Zhao Hai temia que talvez ele realmente tivesse que fazer um movimento.
Fernand se virou para olhar para Bel. Ele não pôde deixar de franzir a testa, ele não estava disposto a incomodar este homem. Bel era o maior comerciante do território, bem como um amigo próximo de seu pai. Embora ele menosprezasse os comerciantes, ele ainda precisava dar face para Bel. Vendo que Bel chegou repentinamente, Fernand franziu a testa um pouco. Com Bel presente, a situação se tornou mais complexa. Nesta hora, ele também relembrou das palavras de Húrin. Húrin disse para ele que Zalrai veio para o território Ixa para se encontrar com Bel para discutir alguma parceria. Agora, parece que a parceria havia sido completa. Bel estava muito ansioso. Ele não andou em sua carruagem desta vez, mas, ao invés disso, ele andou a cavalo. Shui estava logo atrás, também montado em um cavalo. Bel chegou rapidamente no hotel. Ele olhou para Zalrai e assentiu. Então ele se virou para Fernand e disse: Jovem mestre Fernand, como o meu amigo te ofendeu? Por favor, considere a face deste pequeno e reprima sua raiva. Bel era um comerciante, então quando ele pediu desculpas, ele colocou um sorriso. Com isso, as pessoas geralmente ficariam com muita vergonha de ficar irritadas. Fernand olhou para Bel e ouviu o que ele disse. Fernand não queria estar em conflito com Bel, ele sabia que ele não poderia ofendê-lo. Neste momento, Húrin saiu do hotel e olhou para Fernand. Quando Fernand viu Húrin aparecer, ele ficou encantado. Húrin olhou para ele com desprezo, então ela virou sua cabeça para Zalrai e fez uma expressão de admiração. A raiva de Fernand se acendeu novamente, ele olhou para Bel e zombou. Bel, você é apenas um comerciante. Por que eu daria a você face? Você se tornou um convidado de honra em nossa casa, se tornou um amigo do meu pai e eu te chamei de tio, e agora você pensa que é alguém grande? Saia do meu caminho, ou então eu irei ter que capturá-lo junto com um Wales. Quando Bel ouviu Fernand, sua expressão empalideceu. Ele claramente viu a raiva de Fernand reduzir, mas de repente ela retornou. Bel conhecia Fernand, então ele se virou e viu a razão de sua mudança. Ele virou sua cabeça e viu Húrin. Olhando para a aparição de Húrin, assim como para sua aparência, Bel imediatamente soube que ela era a jovem senhora do Ducado de Purcell que estava viajando com Zalrai. Ele também entendeu a situação atual. Bel respirou fundo, então se virou para Fernand. Ele não pode deixar de suspirar por dentro. Robert era uma pessoa perspicaz, então como ele poderia ter um filho tão idiota como Fernand? Os motivos eram muito claros, mas ainda assim ele não conseguia ver através, ele era muito estúpido. Bel não sabia o que fazer. Se o jovem mestre Fernand realmente cometesse esse erro, Bel não teria nada a dizer. Não importa o que, este homem era o sucessor da família Ixa. Então uma voz foi ouvida: tal poder e prestígio. Por que você também não me captura então? A voz não era alta, era simplesmente comum, você quase não podia ouvir. Mas quando Fernand ouviu essa voz, sua expressão mudou. Bel e Irin ficaram aliviados ouvindo essa voz. Zalrai também se virou para olhar para a fonte da voz. Havia uma carruagem que tinha acabado de chegar. A carruagem era grande e majestosa, mas uma espécie de magnificência que era discreta, um tipo humilde de magnificência. Um homem de meia idade estava parado na frente da carruagem. Embora ele fosse um homem nobre, ele usava óculos claros. O seu manto nobre parecia muito refinado, e combinado com seus óculos, lhe dava uma aura erudita. Vendo homens, Zalrai não pôde deixar de sentir uma impressão favorável em relação a ele. Na Terras, Zalrai era um autor, então seu corpo naturalmente iria expressar um toque erudito. Isso fez Zalrai formar uma conexão com o homem, dando a Zalrai uma boa impressão dele. O homem era naturalmente Robert. Embora Robert tivesse um rosto calmo, todo mundo que o conhecia sabia que ele estava irritado. Vendo Robert chegar, Bel o cumprimentou. Marquês Robert, você inesperadamente veio. Como nós podemos ousar fazer o Marquês Robert trabalhar duro? Wales, cumprimente o Marquês rapidamente. Zalrai se curvou apressadamente e disse: Wales cumprimenta o Marquês Robert.
Robert assentiu enquanto olhava para Zalrai. Zalrai estava vestido como um playboy, mas quando Robert olhou um pouco mais, ele sentiu que algo não estava certo. Embora Zalrai usasse roupas que o deixasse extravagante e também usasse óculos cor-de-rosa, tinha algo que ele não entendia. Robert estava muito certo de que ele e Zalrai eram iguais. Robert também notou a aura de Zalrai. Por causa de sua ocupação como um escritor de novel da Terra, assim como apreço por literatura antiga, e também a relativa tranquilidade da sociedade na Terra, se comparado com o continente Ark, a aura de Zalrai exibia uma característica calma e temperada, um estranho temperamento que não pertencia ao continente Ark. Robert era um homem perceptivo. Quando ele viu o temperamento de Zalrai, bem como o que ele estava vestindo, ele imediatamente entendeu. Ele sorriu, mas não revelou. Ele assentiu para Zalrai e disse: "Jovem, muito bom, é uma pena que você tenha tal temperamento." Ouvindo isso, Zalrai soube que ele foi descoberto. Seu rosto ficou vermelho. Ele realmente foi bastante impulsivo. Ele respondeu: "Marquês está certo, eu fui muito impulsivo." Robert riu, então ele se virou para Fernand. Agora, o rosto de Fernand estava pálido desde que Robert chegou. Fernand sabia que ele estava em sérios apuros, mas ele não ousou fugir. Robert não ensinou a ele que o poder e a influência vinham com o tempo. Robert era muito tolerante com ele, fazendo Fernand agir indevidamente em seu território. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.